gravação. Bom dia, todo mundo. Vamos continuar. A aula passada nossa, micro-revisão, tá? Porque semana passada teve um feriado meio do caminho, a pessoa dá uma resetada. A gente começou falando sobre as turbinas a gás, certo? Como que elas, que tipo de combustível que elas funcionavam, como que é o princípio de funcionamento, que era basicamente o mesmo das de a vapor, só que no caso a gente vai ter ar que vai ser comprimido para depois se unir a um combustível numa câmara de combustão para efetuar a queima, e esses gases exaustão eles iam passar pela turbina, né? E depois dessa expansão da turbina eles iam acabar, né, sendo descartados para a atmosfera. E a gente tinha, né, uma potência sendo produzida na turbina e parte dela ia ser utilizada pelo compressor, né, para poder fazer a movimentação, a compressão do ar, e o restante da potência, né, ele ia ser utilizado ou para gerar potência, ou para trocar algum outro, ou para gerar energia elétrica, ou então para gerar algum outro tipo de trabalho, né, em um outro equipamento. Certo? Então, basicamente essa é a ideia. Tá? E aí o que acontece? A gente falou sobre como que era feito o trabalho, que às vezes a gente modelava para ficar mais simples, né? Como se houvesse um outro trocador de calor aqui, como se fosse um ciclo fechado, embora seja aberto, certo? Que esse trocador de calor ia basicamente, né, restaurar as condições iniciais do sistema. Então, era uma maneira da gente trabalhar a eficiência, né, modelando esse formato. E a gente falava o que seria a análise de ar padrão, onde a gente trabalha o ar como gás ideal. A gente assume, né, que não existe combustão, mas que existe um aumento de temperatura em função da transferência de calor de uma fonte externa, certo? Isso no modelo padrãozinho para a gente. Então a gente ficaria basicamente como se trocaria o combustor por um trocador de calor, onde teria um calor entrando, certo? E aí a gente tem problemas com isso, que é um ciclo muito idealizado, e a gente acaba perdendo, né, ou ficando com uma análise muito, fala, muito aproximada, não fica, vai saindo do real, certo? Fica distante, porque as vazões máximas na turbina e no compressor não são iguais, certo? As propriedades do fluido que a gente vai ter na turbina vão ser diferentes da propriedade que a gente vai ter para o ar aqui no compressor, justamente porque são fluidos diferentes, certo? Mas assumindo que esses comportamentos vão ser parecidos, né, o que a gente vai fazer, ou o que a gente precisou trabalhar, foi justamente, né, relembrar lá do capítulo 6 do livro, né, como que a gente avalia a entropia para gases ideais, certo? E a gente chegou numa relação lá, que era a relação entre as pressões relativas, né, para a gente poder avaliar esses estados ideais, que é quando a gente não tem produção de entropia entre um estado e outro, e com eficiências entrópicas, a gente chegaria no trabalho real da turbina, em função basicamente do salto entálpico. Então, no ciclo ideal, a gente teria basicamente isso acontecendo. No ciclo já com alguma irreversibilidade, a gente vai ser alguma coisa nesse formato aqui ocorrendo, certo? Então, embora a gente já trabalhe com alguns modelos mais simplificados, né, a gente tem como melhorar um pouquinho mais eles, a gente tem uma resposta um pouco mais fiel ao que aconteceria realmente, tá? E a gente fez três exemplos na aula passada, e agora a gente passa, né, a trabalhar o que a gente chama de ciclos combinados. O que é o ciclo combinado? É basicamente se aproveitar a energia que ainda existe, né, nos gases aqui de saída da turbina a gás, certo? Para aquecer a água de um outro ciclo, certo? No caso aqui, ó, um ciclo Rankine, certo? Vai pegar os gases de Saustão aqui, que estão a temperatura bastante elevada, vai trocar calor com a água para ele ter uma temperatura na saída que vai ser bem menor. Isso ajuda, tá, a não, como é que fala? A melhorar a eficiência do ciclo como um todo, porque agora a gente vai ter do mesmo calor que entra, a gente vai ter toda a potência líquida, né, desse ciclo a ser somado a potência líquida do ciclo do Brayton, para a gente poder trabalhar. Então a gente vai ter um aumento de eficiência bastante elevado em função justamente disso,
certo? Ou considerável, para ser mais exato. E o que vai acontecer? A gente vai rejeitar calor a uma temperatura menor. Então isso vai fazer com que a produção de entropia que a gente vai ter na vizinhança, ela fique menor, tá? E ao mesmo tempo, a gente vai ter, como é que fala? A rejeição, né, do calor em função normalmente de água de resfriamento, que se pode levar para uma torre de resfriamento ou até para uma bacia de resfriamento, que é basicamente como se fosse um laguinho, mas a ideia é que você vai ter a rejeição da temperatura, a rejeição de energia em uma temperatura bem menor. Então, isso vai reduzir a produção de entropia que a gente vai acabar tendo, né? Externamente ao ciclo, etc. Certo? Então, basicamente isso. A gente tem dois ciclos de potência que eles vão estar acoplados, né? No caso, o extremo, né, mais quente aqui de calor aqui na saída da turbina vai estar justamente associado, né, à entrada de calor que a gente vai ter para a turbina a vapor. Certo? E para a gente coroar, né, esse nosso exemplozinho aqui, a gente vai basicamente trabalhar esse ciclo combinado aqui como exemplo, certo? Normalmente, no TAI, se espera que vocês trabalhem algum tipo de combinação entre ciclos. Não necessariamente tem que ser um ciclo Brayton com um ciclo Rankine, tá? Mas algum outro tipo de combinação, para justamente a gente concatenar, né, diferentes tecnologias, certo? Para a produção de potência. Aqui, ó, estão vendo o ciclo como ele está operando, mas pensa que no próprio ciclo Rankine a gente ainda poderia ter regeneração ou mesmo superaquecimento, ou reaquecimento, perdão, para a gente aumentar mais ainda a eficiência do ciclo. Claro, depende, né, das temperaturas de operação. Como aqui, ó, a, a gente vai ter temperaturas elevadas ainda na entrada da turbina, provavelmente talvez ela até admitisse, né, fala, algum tipo de reaquecimento, né? Mas já, como a temperatura aqui na saída dos gases já tem 400, talvez nem tanto. Então, talvez já estivesse aí bem interessante, ou talvez uma regeneração fosse mais importante aqui para ele, tá? Vamos pegar esse exercício aqui, então, screen dele, para a gente poder levar ele. E resolveu. O ciclo com muitas, como é que fala? Muitas etapas para a gente se resolver. Ele vai demandar para a gente bastante tempinho, né? Um pouquinho de paciência, para a gente chegar nele tudo. Tá? Então, o que ele vem falando? Em uma instalação de potência, 10 kg por segundo de ar estão entrando no compressor, até essa pressão aqui, ó, de P2, que é de 1.200 kPa. Então, ele está entrando a 100, estão indo aqui a 12 kPa. Então, a razão de compressão do compressor aqui é de 12, certo? Após ser aquecido, o ar se expande na turbina até P4, certo? Então ele chega aqui, atravessa, tenta manter a mesma pressão, temperatura aqui ele aumentou, agora em 4 aqui ele vai estar essa mesma pressão de 100 kPa. O ar passa por um trocador de calor Professor, licença, você está compartilhando a tela? Porque eu não consigo ver nada aqui, não. há muito tempo. Vocês não estão vendo? Oh, que caceta. Eu também não tô vendo não, professor. Agora, né? Bom, que bom, demorou 10 minutos para me falar que eu tinha esquecido. Tô falando do ciclo, falando dos slides, né? Fiz uma revisão inteira, ninguém viu nada. Putz. É porque às vezes, eu achei que você só queria falar mesmo, comentar, não sabia se você queria Não, já estava estar fazendo compartilhando. exercício. Bom, a maior parte foi revisão. A ideia do ciclo combinado é que você vai concatenar duas tecnologias. Aqui no caso, a gente vai ter a turbina a gás, que é um ciclo Brayton, certo? Associado a um ciclo Rankine, que é um ciclo de turbina a vapor. Certo? Então a gente vai pegar aqui, ó, a saída da turbina a gás e vai utilizar os gases que vão estar a uma temperatura bastante elevada ainda e utilizar eles para poder aquecer a água que vai atender a turbina a vapor. Certo? Para quê? Reduzir essa temperatura dos gases de saída, justamente para a gente recuperar parte da energia que a gente gastou no combustível ainda para poder produzir potência, então a eficiência vai aumentar bastante, certo? Basicamente para a gente ter esse ciclo
concatenado. Ao mesmo tempo, a gente vai ter a rejeição do calor a temperatura bem mais baixa. Isso vai fazer com que a produção de entropia, ou a quantidade de entropia que a gente vai ter na vizinhança sendo formada em função da operação do ciclo seja bem menor. Certo? Então, o que ele está falando para a gente? Ó, tem uma potência, tem uma instalação de potência, né, onde a gente tem 10 kg por segundo de ar que estão adentrando no compressor. No compressor, eles vão ser comprimidos até pressão de 1.200 kPa, ou seja, uma compressão de 12 vezes. Certo? Depois de ele ser aquecido, ele vai passar aqui, como é que fala? Após esse processo de compressão, ele vai ser aquecido aqui no combustor, até que a temperatura dele vai chegar em 1400 Kelvin. E aí, de novo, é um combustor, mas ele está tratando como se fosse um trocador de calor. Certo? E aí o que vai acontecer? Não vai ter diferença de pressão para ele, a aproximação que ele vai estar fazendo, a temperatura foi fixada. Ele fala para a gente que a turbina vai ter uma eficiência isentrópica, né, de 88%, enquanto o compressor é 84%. Depois que se expandir na turbina, ele vai passar aqui por esse ciclo, ou por esse trocador de calor aqui, onde ele vai aquecer a água do ciclo Rankine, que vai tocar a turbina, passar para o condensador, rejeitar calor, depois ser bombeado aqui e retornar. Certo? Não existe mistura entre os gases de saída aqui nem a água, tá? Eles são fluidos independentes aqui, eles estão só um trocando calor com o outro, tá? Então, no ciclo Rankine, após a água sair pelo fluxo de ar, condição de vapor saturado, ele se expande na turbina até a pressão do condensador de 8 kPa, onde é resfriado até a condição de líquido saturado, para então ser novamente bombeado para o gerador de vapor. E aí vem, com base nas informações do ciclo, pede determinar a vazão máxima de água, a potência líquida na instalação e a eficiência do ciclo. No caso, é o ciclo como um todo, tá? E aí é o ciclo combinado. Tudo bem, vamos começar a fazer o nosso. Vamos partir do zero. A gente vai pegar o do Brayton, que a gente fez nas aulas passadas, e já vamos aproveitar alguma coisa deles. Cadê? Máquinas temos hidráulicas, Rankine, exemplo, ciclo Brayton com reversibilidades. Já vamos aproveitar aqui, mas a gente vai ter que pegar as propriedades também. Bom que fazendo devagarzinho. Vamos pegando aqui. Aproveitar já um pedaço bom dele. Ah, vou fazer até o estado 4 aqui. Já teria mais ou menos pronto. E depois a gente coloca um estado 5 aqui, depois do trocador de calor. Estado 5. Então, vamos ver as informações que a gente tem. Primeiro, temperatura de entrada 100 kPa. Vai manter a mesma entalpia e o mesmo PR. Certo? Depois ele vai para 1200. Vou colocar mais uma coluna aqui para ser a pressão. O primeiro estado é 100 kPa. Depois do estado 2, ele vai para 1200. Estado 3, ele volta, né, para 100. Tem 1200 ainda. 1200, depois volta para 100. 100 e 100. Certo? Só coloquei as pressões aqui, ó, com base no formato para a gente. Aí ele sai daqui como 100, estado 1. Em 2 e em 3 ele é 1200. Em 4 ele já vai ser 100 do mesmo jeito, já que aqui a gente vai ter só um trocador de calor. Então 4 e 5 a pressão é mesmo, de 100 kPa. Então coloquei as pressõezinhas aqui. Informações fundadas para a gente, pressão e temperatura. A gente for lá no livrinho nosso. Na tabela de propriedades, para
ar como gás ideal, a gente vai achar basicamente aquela entalpia e aquela pressão relativa. Abre livro, você consegue. Instantinho enquanto ele está renderizando. Essa página também já tá. E as propriedades. Ai, que estranho. Ah, tava puxando essa figura aqui, não sei pra quê. Isso. Ar com gás ideal, que é o A22. E lá para 300 Kelvin. Aqui para 300 Kelvin, entalpia os 319 e pressão relativa é aquele 1,3860. Então é justamente isso que a gente tinha aqui para o estado 1. T500, etc. T2 para a gente não vai conhecer a temperatura já, de imediato. A gente tem que calcular ela primeiro. Então eu vou tirar ela aqui. Essas informações aqui para a gente. Tirar o negrito deles, porque isso aqui a gente tem que calcular. Certo? Estado 2 real e ideal. A gente não tem essa informação aqui também. Estado 3 a gente tem a temperatura, 1400 Kelvin. O C 1400 Kelvin, a gente já vai ter um H que vai ser 15,42 e um PR de 450. Tá? Isso é tabelado, então se for as mesmas temperaturas, as propriedades vão ser as mesmas. Então, conferindo aqui, embora não precise. 1400, aqui, 15,42 e 450,5. 15,42, 450,5, beleza. Esses outros aqui, vamos tirar o negrito deles. Vamos consumir isso daqui, pronto. Certo? E a gente partiria daqui para a gente poder avaliar. Estado 1, só peguei as propriedades da tabela. Estado 3, ele me deu temperatura também, então vou conhecer as propriedades da tabela. No estado 5, eu vou ter também a temperatura, 400 Kelvin. Então, no estado 5 eu também vou conhecer as propriedades. 400 Kelvin. Para 400 Kelvin, o H para a gente é 489,98. Isso, kilojoules. E o PR para a gente, agora não vai precisar, é 3,806. 3,806. A gente não vai utilizar ele, né? Porque não vai ter nenhum tipo de processo de expansão, mas peguei aqui de complementar as informações da tabela. Tá? Então, o que acontece? Para o estado, como é que fala? Depois que ocorrer o efeito da compressão aqui, ó, no compressor, a primeira coisa que a gente fazer vai ser calcular qual que seria a entalpia de saída com base, né, de um compressor operando idealmente para depois a gente utilizar a eficiência do compressor para poder achar o estado 2 real. Certo? Então, o estado 2 ideal vai basicamente pegar, né, a relação entre as pressões, seria
Relação. Opa. P2 para gente, em função do P1. Vai ser também a mesma relação para expressões relativas em 2 e 1. Certo? Isso vem lá do. Como fala? Lá do capítulo 6, a parte de produção de entropia, avaliação de entropia, onde a gente teria, né, a relação entre as pressões e das pressões relativas dos estados. Então, se eu tenho a pressão em 1, simplesmente pego ela, passo ela para o outro lado, e a gente vai fazer o cálculo de quem vai ser a pressão em 2. Aliás, pressão em 2 nada, né? Eu já sei qual que é a pressão em 2, eu quero as pressões relativas. Aqui, ó. Pressão relativa em 1 a gente tem. Engraçado, parece que tinha caído. Esse termo aqui vai passar para cá. E esse daqui passa para cá. Meu Deus, tem pressão aqui. Então, a pressão relativa vai ser os 1,3860, né, que vai multiplicar a relação entre as pressões. A gente tem para a saída 12, né, e 100. Aqui é 12 kPa e a pressão em 1 é só 100. Medidas os óbvios, você basicamente pega esse 1,386, né, e multiplicar ele por 12. Então, a gente vai achar o valor de 16,632 aproximadamente, tá? Para a pressão relativa do estado 2. E aí, com essa pressão relativa aqui, a gente vai buscar, né, na tabela que temperaturas que vão estar com a pressão relativa próxima disso. Então, 1663. Se a gente for olhar aqui, ó. Cacete. Eu subi só um pouquinho, fui 20 tabelas. A 20. A 22. Se for olhar, os PRs eles vão começar de praticamente zero e vão crescendo, né, com a temperatura. Tá? Então, na hora que ele vai descendo, ele vai primeiro até 290, aqui de um lado, depois ele vai começar aqui 450, do outro lado da tabela, porque ela vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Aqui não parece, mas depois chega em 440, ele pula. E que seria uma outra página do livro, tá? Então ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Na hora que ele chega aqui, ó, em 740, que seria indo na primeira página, já praticamente passou. Ele está em 35,5, acho que ainda não. Nosso é 30 e... é 16 só, então passou. 1663. 1663, subindo agora. Ele estaria aqui, ó. Entre o 1628 e o 300. Então ele estaria entre essas propriedades aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Então vai dar screen paint. Vou abrir duas versões dele para poder fazer a obra de arte. Ah, já tinha aberto.
Vou pegar a parte que me interessa aqui. Ah, caceta. Aqui entre 600 e 610. Ctrl C. Certo? Só para colocar aqui, facilitando a hora de a gente interpolar. O que acontece? A nossa entropia, ó, a nossa pressão relativa estaria entre 16, né, 28 e 17,30. Então o que a gente vai fazer vai ser pegar esse material aqui, ó, colocar aqui de ladinho e interpolar. Deixa eu deixar aqui equilibrar, frente ao texto. Deixa eu começar aqui com o estado 2 ideal. Não interessa calcular a temperatura em si, né? Eu preciso só da entalpia, do estado 2 ideal, então é ela que eu vou calcular. Eu vou pegar lá, como é que fala? Basicamente a relação entre as pressões relativas. Vou pegar que a gente teria aqui, ó, o nosso teria aqui, né? Então esta menos esta, menos esta, menos esta. Então seria, vou pegar aqui, já facilita para mim. Vou pegar essa, estaria no centro, menos de baixo, que é 17,30. Vou dividir isso por 16,28 menos 17,30. E vou igualar isso às entalpias. Tá? No caso, a gente vai precisar da entalpia do estado 2 ideal. Entalpia de 2i, né, menos, eu estaria aqui, ó, extrapolaria com 617,53, né? Depois pegaria o extremo, né, daqui para cá, 607,02 menos 617,53. Certo? Para já adiantar, já estão cansados de interpolar, sabe utilizar a calculadora, etc. Vou pegar esses termos e já vou deixar para o outro lado, só para fazer a continha depois. Então, tá aqui, esse termo está aqui negativo, passa para o outro lado positivo. Só para relembrar os passos que eu acabei fazendo nesse formato. Certo? Então, interpolação comum, mais simples que a gente conhece. Agora, são 16,632 menos 17,30. A gente pega isso tudo e divide por 16,28 menos 17,30. E aí multiplica isso por parênteses 607,02 menos 617,53. E, claro, né, soma tudo isso com 617,53.
Aí vai dar pra gente 610,65, né? 64,6. Então, essa aqui seria a nossa entalpia ideal, né? Para o estado 2. 610,65. Certo? Seria 16,632, né? A pressão relativa aqui. Certo? É o que a gente precisava aqui do estado 2 ideal. E aí, para o estado 2 real, o que a gente vai utilizar vai ser basicamente a eficiência do compressor. A gente pega o trabalho ideal pelo trabalho real, essas expressões já tem lá no exercício anterior, então vou cancelá-las aqui já de uma vez. Então a gente vai ter basicamente o H2 real, esse é o nosso ideal. Esses valores aqui, a gente vai pegar o H1, que é os mesmos 319 aqui, não precisa mexer nele, e o H2 para a gente é os 610,65. No caso da eficiência do compressor desse problema, ele informa para a gente que ela vale 84% no próprio desenho. Então, só coloca um 4 a mais aqui, a gente vai achar a de estado 2 real agora, direto. Então vai dar 0,19 menos, vai parênteses, 3,019 menos 610,65 divide por 0,64. E 9,79. Certo? Essa entropia do estado 2 real. E agora a gente tem esse estado 2 real. A gente vai passar agora para os termos da turbina. E para fazer a turbina, mesma coisa. Vou deixar num lugar aqui qualquer que não atrapalhe. Mas agora, deixa eu ver, 450. Então, para o estado 4, ideal e real, a gente começa brincando de novo com as pressões relativas. A gente vai ter que a pressão no estado 4, né, vai ficar em função da pressão no estado relativo ao estado 3, a relação de pressões entre 4 e 3. No caso, a pressão relativa ao estado 3 é 450,5. A pressão que a gente vai ter no estado 4 é de 100 e a do estado 3 é de 1.200. Então, desta vez, a gente vai ter os 400,5 dividido por 12. A gente vai achar 37,54. Coloquei 3 casas no outro, vou colocar outra casa aqui. Certo? Então deu 37,542. Esse 37,542 no nosso livrinho. 37. Vai estar entre 750 e 760, né? 37, 35, 39, 27. O nosso está aqui, ó. 3754. Estar entre. Então, vou pegar aqui. Screen.
Hum. Vou pegar aqui também, aproveitando. Agora, o estado 4 ideal para a gente vai ser, né, pressão relativa do estado 4, 37,542, menos os limites que a gente vai ter, primeiro de baixo, então 41, 31 aqui, 41,31 e esse daqui 39,27. E as entalpias que são os que interessam para a gente. A gente vai ter sete, sete. Calma, gente, não sabe escrever. Pronto. Este menos de baixo. 798,11 e depois soma com de baixo. 78,18. E contas. 37,52 menos 31,41 divide por 39,7 menos 41. Isso vai multiplicar 7,18, 7,89,11. Somar com 7,78,18. Então vamos achar aqui, ó. 757,99. Então, bem próximo, né, do 760, certo? E com base nessa entalpia ideal para a gente, 757,99, a gente vai lá e calcula o estado 4 real. 37, o trem aqui pitando, sai fora. 37,545. 2. E com base nisso, nas equações aqui para turbina, já tem essa dedução feita em outra, vou pegar a sua equação pronta. A turbina 4 ideal vai depender do estado 3, menos os efeitos aqui das entropias, etc. Então vamos lá. H3 no H anterior. 1542, beleza. Eficiência 40%. Aqui. H, 4 ideal. 757.
Então, vamos lá. Equation 15, 15.42 menos 0.8. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tá, gente? Me interrompa. Porque básico a gente fazendo conta aqui. Se tiver alguma dúvida teórica, alguma coisa assim, pode perguntar. 4,76, né? Então 4 por 8, fica mais redondo. Não temos o PR para ele. E vamos precisar. Então achamos, né, todos os estados que a gente precisava, né, para a parte do Brayton, certo? E depois a gente fez isso, a gente vai precisar aqui da parte do ranking. Então, para a parte do ranking, eu vou colocar, e dessa vez eu posso fazer isso, tá? Posso colocar um outro conjunto de estados, tá? Começando aqui de 6, por exemplo, e ir seguindo. Eu acho. Ah, dá para fazer isso. Vai dar para aproveitar bastante coisa. Precisa de entropia, né? Só trocar. Enfim. Estado 6. É só copiar o enunciado aqui. Depois deletar ele, que é só para facilitar na hora de coletar as propriedades, tá? A gente vai partir aqui do estado 6 agora. Certo? Depois vai ir para 7. Depois ele vai para 8 ideal, né? Que seria a expansão da turbina. Depois para o 8 real. Depois ele ia para o 9. Do 9, a gente teria, né, o estado de... voltaria no 6, né? Vou pegar o 6 ideal e o 6 real. Se preferirem, ou se quiserem, né? Tirei esse aqui de cima. Deixa eu Ctrl Z. Eu acrescento aqui o 6i. Vai só ter um 9 depois volta. Certo? E a gente não vai trabalhar com pressão relativa, a gente vai trabalhar direto com entropia. Esse gel aqui que é pavoroso. Muito minúsculo. Horrível. E agora vamos melhorar aqui pra gente. Ele está começando aqui, ó. Vamos ver a informação. Ele deu aqui para o estado 7 pra gente, né? Qual que era a temperatura. Vamos colocar ela aqui em graus Celsius pra gente. Ela é de 400. Tira esses valores todos aqui, porque nenhum deles fica nem próximo de ser alguma coisa. Ser 400 aqui. Tem a pressão de 8 mega. Eu vou deixar aqui a pressão, a escala aqui em bar pra gente. E para chegar em bar, saindo de mega, multiplica por 10. Então vai ser 80 bar de pressão. Essa temperatura aqui.
certo? Essas propriedades dadas para a gente. E aí acontece. Na hora que fizer essa expansão aqui, a gente vai achar a mesma entropia, né, entre um estado e outro. Certo? Daí, com o valor da pressão que a gente vai ter, que é de 8 kPa, essa 0,08 bar. E do estado 9, mesma coisa. E o estado 6 continua sendo os 80. E vamos ver que informações mais a gente tem. Aqui na saída do condensador, líquido saturado, como ele diz pra gente. Então, estado 9 pra gente, ele deu o título. Faltou aqui, né? Estado 9 pra gente, título é 0. Estado 6 líquido comprimido, por aí vai. Certo? São as informações que a gente tem aqui. Certo? Com base nelas, vamos pegar as propriedades. Vou usar o STINTEP para a gente ganhar tempo. Certo? São problemas que vão ficando longos, são muitos estados, né? Estou contando em 9, mas pensa que em cada equipamento, né? Compressoras, 2 turbinas e uma bomba, a gente tem ali, como é que fala, um estado extra para eles. Então tem mais 4, são 13. Lembrando que são 2 fluidos diferentes. Agora aqui vou pegar as propriedades todas para a água. Então começando aqui, a temperatura, a gente vai ter ela 400 e a pressão é de 80 bar. Vamos calcular. Achar lá, entalpia 39,97. Reduzir aqui para poder visualizar. 37. A entropia desse estado é 6,3658. Título. Não tem título, tá? Deve estar como vapor super. Certo? Vou pegar aqui do estado 9 também. Já está como saturado. Então, a pressão de 0,08, era o líquido saturado. Não adianta por vírgula, tem que ser ponto. Isso daqui vai lá, acha a temperatura pra gente, a pressão, o título 0, etc. O que interessa pra gente é a entalpia. 173,83 e a entropia 0,5924. 5, mais exato. Certo? Não vou ficar pegando as propriedades que não vou precisar não, essa bobagem. E aí o que vai acontecer? Para o estado 6 ideal, a entropia vai ser a mesma desse estado aqui. 25, 59, 25, seria daqui para cá. E aí, ó, também a gente teria, né, para a expansão da turbina, né, no estado do 8 ideal, essa mesma entropia aqui reaparecer para ela. Ctrl+C, Ctrl+V. Acabou. Já tem enunciado aqui que não vou gastar.
ler. Então, vamos lá, pegando as propriedades de novo. Superaquecido. A gente vai ter, por exemplo, pressão e entropia. A pressão para a gente é de 80 bar, a entropia para o estado 6 é 0,5925. Manda calcular, está com concluído, como esperado. Entalpia 118,89. Depois a gente calcularia real. Vamos pular aqui primeiro. Vamos fazer esse daqui, ó. A gente vai ter a pressão, né, de 0,08 multiplicar pela entalpia. Opa! Ah, botei vírgula aqui. Calculou pra gente. Esse estado aqui. 190,46. Opa! 190,46. Prontinho, achamos entalpias aqui dos estados ideais. Já a gente vai para o cálculo dos estados reais. Não precisamos tentar mais, eu vou fechar ele. Diminuir. Deixa meio bonitinho, então. Aproveitar que a gente tem um espacinho. Beleza. Então, para a gente achar estado 6 real, já que é um processo de bombeamento, vou pegar aqui mesmo, né? Compressor, por exemplo, e adaptar ele. Estado 6 real vai ser do estado anterior, que é o 5. Estado 2 ideal. Eficiência da bomba. Tem a mesma expressão lá que o compressor. Eficiência aqui da bomba é de 80%. É 0,8. Certo? E agora a gente pega as entropias que a gente teria. Do estado 5. Ah, só um detalhe, né? Não tem estado 5, né? É o estado 9. Estado 5 é a saída dos gases aqui, é do ciclo 9. Não estaria misturando os fluidos, pior em função disso. Então vai dar o 173. Certo? O H6. E contas. 173,83 menos 173,83 mais
vai dar pra gente 183,95, então 1. Certo? Não interessa a entropia para esse estado. E o que falta para a gente seria agora estado 8 real. Que seria em função do estado 8 real. Vai depender da entropia do estado anterior, que é o 7. Pelo 7. E é vezes eficiência da turbina. Caso turbina a vapor. No estado 7, é isso? O ideal é isto. Cálculo de novo. 31, 39,37 menos a parênteses 31, 39, 37 menos 1,99. Achamos, vai dar 2.220,24. Prontinho, completamos aqui os estados todos. E agora vamos fazer o que o exercício está pedindo. Ele pediu para a gente achar a primeira coisa, a vazão máxima da água. Certo? Para a gente achar essa vazão máxima da água, o que a gente vai fazer vai ser o balanço, né, de energia aqui no trocador de calor. Ele está chamando de gerador de vapor com recuperação de calor. Vamos lá. Balanço de energia no gerador de vapor com recuperação de calor. Então, um balanço de energia a gente teria. Seria ação, a taxa de variação da energia, né, em função do tempo, nosso volume de controle, que é o próprio equipamento. Então, isso seria igual às taxas de transferência de calor menos as potências, né, mais... Oi? Ele me chamou? Fantasma. Mássica, entropia para os termos de entrada, menos... Opa.
No caso, o que vai acontecer? Vai ter regime permanente no equipamento, o ciclo todo, na verdade. Não vai ter calor sendo perdido para fora, a gente vai assumir isso. Certo? Não vai ter nenhum tipo de trabalho, é só um trocador de calor. A gente tem o trabalho de fluxo, por isso que a gente trabalha em entalpia. Então, basicamente a gente vai ter vazão máximo de entrada igual vezes entalpia de entrada, igual os termos para saída também. E aí, no caso, vazões máximas que entram, tá? A gente vai ter vazão máxima de ar, vai multiplicar a entalpia do estado 4 no que ela está entrando. Deixa eu colocar só mesmo, para precisa, não vazões máximas. Enfim. Deixa eu colocar, né? Não está nada. Então, vazão máxima de ar está entrando com a entalpia de 4. E eu vou ter também a vazão máxima de água. Vai estar lá no estado 9, não. Então, no estado 6, que é essa entrada aqui. Ó. Certo? Essas vão ser as de entrada. As de saída, vai ter uma para o ar e uma para a água também. Então, vai ser a vazão máxima de ar que vai estar deixando. Então, vai ser o estado 5. E a vazão máxima de água vai estar deixando também. Então, o estado 7. Lembrando, o estado 7 real, tá? O estado 7 ideal não vai participar dessa conta, não. Então, eu peguei as entradas, né, que é 4 e 6. A de 4 com vazão máxima de ar, a de 6 com vazão máxima de água. E para saídas eu vou ter vazão máxima de ar vezes a entalpia de estado 5, menos e para saída, né, a entalpia de 7, né, vezes a vazão máxima de água. A turbina aqui é 90% de eficiência, hein? Só dar uma olhadinha aqui. Turbina a vapor. É 90% fiscal com 80%. Tá? Só vai alterar o último estadinho aqui nosso. Tem que eu ver a tempo antes de fazer muita conta. Usando para nada ainda. 0,9. Então, a eficiência mais elevada vai para 1,05,35. E agora eu vim isolar a vazão máxima de água. Catar tudo que demanda, né, da vazão máxima de água do lado de cá. Se basicamente entalpia o 6, né? O 7 está do outro lado, positivo, vem passando para o lado de cá, negativo. Vem para cá. Do 4 estava aqui positivo, vai passar para o outro lado negativo. Certo, e essa diferença de entalpia aqui eu já passo para cá dividindo. Quantas
falou para vazão máxima de ar para a gente. Ele é de 10 kg por segundo. E ela vai estar multiplicando. Então, pi de 5. Isso daqui. Então, pi de 4. Esse é o valor real, tá? O estado ideal só serve para a gente calcular o estado real. 7, 6 real, tá aqui. E o estado 7. E contas. 10 que multiplica 400,98 menos 909,48. Eita, que é isso? O calculador deu um bizil aqui. Vocês têm tinta, gente? Acho que esbarrei alguma coisa no calculador aqui. Começou a passar a propaganda eleitoral. Vamos. Vamos. Musiquinha que esquisita. Vou fazer aqui na calculadora do celular mesmo. Vamos lá. 400,98 menos 909,48. Isto. Multiplicar por 10. Vou dividir por 138,91 menos 39,7. Vamos aqui, Enter. Dá pra gente 1,72 aproximadamente, tá? 2,0. Então, quilogramas por segundo, tá? Essa aqui, ó, vazão máxima de ar. Essa daqui, vazão máxima de água. Então, bem menos água do que ar, tá? É mesmo porque a variação de entropia para a água é muito maior que a do ar. Essa seria a nossa vazão máxima de água. Para a gente já fechar a letra A para a gente. Depois pediria para a gente a potência líquida da instalação. A potência líquida, a gente vai ter que somar todos os equipamentos que produzem potência.
Aproveitar aqui, ó. Excelente. Então, o que a gente vai ter que somar? Vamos precisar por equipamento, tá? Partindo lá do início. A gente tem um compressor. Depois a gente vai ter uma turbina a gás. Depois a gente vai ter outro, que vai ser turbina a vapor. E a gente ainda teria, né, a do bomba. Bom, a do compressor vai ser vazão máximo de ar. Vou pegar aqui para ficar mais fácil para mim. Uma diferença de entalpia seria entalpia de entrada, que é 1, né, menos entalpia de saída, que é 2. A turbina a gás, a gente vai ter lá vazão máximo de ar, entalpia, só para não errar aqui, vamos dar uma conferida, de 3 para 4. Depois, para de vapor, a gente vai ter vazão máximo de água. E a diferença de entalpia que a gente vai ter entre os estados, né? 7 e 8. E no caso da bomba, aí vai ser vazão máxima de água, a entalpia que a gente vai ter do estado 9, que está antes da bomba, né? E a do estado 6, que está depois dela. Certo? 9 aqui na entrada, 6 na saída. Certo? Vazão máxima de ar, os seus 10 kg por segundo. Qual a unidade, não? Tem uma conta muito comprida, não vai repetir muito a unidade, a gente nem precisa. Entalpia do estado, esse aqui é 10, já vou deixar ela aqui. Essa do ar aqui também é 10. Essa outra da água aqui, ó, é que a gente acabou de calcular, é o 1,72. E essa aqui da água também, 1,72. Então vem aqui, ó, entalpia, estado 1. Aqui. Entalpia do estado 2. Real, tá? Entalpia do estado 3. Entalpia do estado 4. Entalpia do estado 7. Entalpia do estado 8. Real.
o ciclo ideal a gente só usa para poder calcular a propriedade do estado real. 9. Estado 6 real. Calcular cada um deles em separado, depois a gente junta, tá? Primeira pra gente, esse 10 que multiplica, parênteses, 300,19 menos 669,79. E individualmente eu acabo tendo, né, a potência de cada um deles. Esse primeiro pra gente aqui é menos 3,696. Tá? Do segundo, 10 que multiplica, parênteses, 15,15,42 menos 09,48. Vai dar 6059,4. Tá tudo aqui em quilowatt, tá? Então o compressor está consumindo 3.700 praticamente, a turbina está produzindo 6.060, certo? Depois aqui os termos para água. Tá? Então é 1,72 que multiplica 3139,37 menos 2105,35. Vai dar pra gente 1.778,51. 5144, né? 51 então. E o último pra gente fez isto 3139. Opa, nada a ver. De baixo aqui, ó. 173,83. Sim, menos 183,9. Relativamente a potência que a bomba acaba consumindo, né, ela é muito pequenininha. A gente compara, por exemplo, como é que fala? Que o compressor pegaria em relação da turbina a gás. 34. Somando tudo, se é isto mais 1778,51 mais 6059,4 menos 3696 vai dar 4.124,57 kW. Certo? Essa é a potência líquida para a gente. E aí, para a gente calcular a eficiência do ciclo, que é o que ele está pedindo aqui na letra C. Primeiro, a gente vai calcular antes da eficiência, tá? Nós vamos calcular o calor que entra. Certo? Depois só pegar ele pela potência líquida. Então, assim.
O calor que entra vai ser basicamente no calor lá no combustor. Certo? Você vindo aqui pra gente, né? Como um provedor de calor, mas um combustor, tá? E aí, vai ser pra gente vazão máximo de ar vezes a entalpia que a gente vai ter para a saída dele, que é o estado 3, menos a entalpia de entrada, que é o estado 2. A gente usa, claro, o estado 2 real. A gente fazer o cálculo aqui mesmo. Então vai dar 10, multiplica a diferença de entalpia. Estado 3, tem ela aqui? Tem. É isto. E facilita para a gente, né? Estado 2 está aqui. Esse 10 que multiplica 15, 15,42 menos 669,79. Dá um enter aí pra gente, vai dar 8.456,3 kW. E com base nesse calor que entra na potência líquida produzida, a gente calcular a eficiência do ciclo. Sempre acho que falta o ETA aqui, né? Realmente falta. Eficiência é uma coisa que a gente trabalha direto. Quase acabando, viu, gente? Sei que vocês já estão com fome. Pronto. 41, 24,57 divide por 8.456,3. Dá pra gente o 0,4876 aproximadamente. Então, dando aí 48%, tá, de eficiência para o ciclo. Essa é a eficiência de primeira lei. Se a gente for avaliar a eficiência de segunda lei, né, teria que pegar esse calor, como é que fala? Essa temperatura mais alta que a gente teria aqui para entrar, e por aí vai, avaliar ela em relação à temperatura mais baixa, a gente teria para o ciclo com calor aqui embaixo, então a eficiência dela fica elevada em função disso. A gente tem saídas diferentes, né? Então ficou com esse chatinho de avaliar a eficiência de Carnot para ele. Mas já atendeu, né? Já fizemos o que a gente precisava. Vou salvar aqui como ciclo combinado. Ciclo combinado. Exemplo. Certo? Vou ver se coloco algum exercício para vocês fazerem de ciclo combinado também para treinar.
Certo? Depois eu coloco as aulas aqui também, os links dela. Faltando. Certinho, gente? Alguma dúvida nos exercícios? Nesse exercício, né, aquele longo danado que a gente fez? Certo? E fatalmente ele era o único aqui que a gente tinha planejado para poder fazer logo de cara, como se combinar. Depois eu coloco um outro para vocês tentarem fazendo ao longo do final de semana, para semana que vem já começar a pegar outra parte, né, que seria a parte de ciclos diesel e ciclo Otto, tá? Que também é rapidinho, essa parte aqui de ciclo Otto diesel, e aí depois a gente já praticamente já termina a matéria do semestre. É uma matéria que fica muito pequenininha, depois que a gente passa lá de sistemas reagentes, fluxo de combustão, etc. A gente vai ter bastante tempo para poder trabalhar esses exercícios, etc. E a próxima apresentação de slide é um pouquinho maior que essa aqui. Essa aqui é rapidinho, né? 4 exemplos, né? A parte de teoria dela é relativamente simples, tá? Não é um ciclo onde está ocorrendo, para ficar bem claro, tá? Não é um ciclo, por exemplo, esse que a gente está fazendo, onde teria cogeração. Cogeração a gente precisaria, né, além de potência, né, gerar um outro subproduto. Se eu considerar, por exemplo, que se a água está saindo aqui do condensador, ele vai ser um outro produto, aí ele já vai ser, como é que fala, rentável para a empresa, qualquer coisa assim. Aí sim, né, eu vou ter a cogeração, né, de potência, né, mais água quente, por exemplo. Certo? Mas a cogeração a gente tem que ficar sempre atento com o que está sendo produzido junto, não só se eu estou produzindo mais um ciclo compartilhado, tá? Então, do TAI de vocês, seria interessante a gente começar a falar também, tirar um tempinho na próxima aula, e lembrem, tá? A gente justamente falar um pouquinho sobre o TAI, o que vocês vão querer fazer, para onde vocês estão rumando. Certo? Então tá bom. Parar a gravação aqui, encerrar nossa aula. Aula que vem a gente fala um pouquinho sobre o TAI e já começa a parte de